Então vamos lá, tentar maquinar aí dentro aí. É o seguinte, o que a gente fez antes, eu tenho uma reação, eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. Falta uma reação de volta aqui. Onde a gente viu o seguinte, quando eu tenho o primeiro membro e o segundo membro, a reação tem direta e inversa. Em resumo, por último, a gente viu como faz para eu fazer fatores, né, que eu posso influenciar no deslocamento dessa reação. Tudo bem. Tendendo para a direita ou para a esquerda. A gente viu até aí. Aqui no equilíbrio iônico vem de formar íons. Quando você tem determinados ácidos e base, né, com graus diferentes de acidez e basicidade, quando você joga ele em água, meio aquoso, ele vai dissociar e virar íons. Ok? Isso eu estou comentando de ácidos e bases. Mas sal também faz isso. Tipo o NaCl, você joga dissociado na água e tal, e assim por diante. E às vezes nem é classificado um ácido nem uma base. A gente está classificando só analisando ácido e base. Tranquilo. Primeira coisa básica para analisar, eu acredito que não é nada de mistério para ninguém, é quando eu tenho um ácido e quando eu tenho base, só determinar nomes também específicos. Às vezes até eu trato um pouco mais diferente, mas quando eu coloco um ácido dentro da água e ele vira íons, eu chamo de ionização. Quando eu tenho uma base, eu chamo de dissociação. Então vamos lá. Quando eu tenho um ácido, esse é um ácido forte, ácido clorídrico, até a gente resolveu um exercício envolvendo ele, quando eu jogo ele na água, ele dissocia e vira H mais Cl-. Então vai virar vários íons lá dentro, né, de H mais Cl-. E a fórmula genérica que a gente representar uma ionização de ácido é HA, né, que vem de ácido, a gente vai trabalhar com a ideia de ácido. H, porque quando você estuda as nomenclaturas, H vem antes, porque é ácido clorídrico, ácido flúor, ácido bórico, ácido não sei o que, ácido flúrico, ácido percórico e vários outros. Então H sempre vem antes. Então essa é uma representação genérica que a gente tem do ácido sendo colocado em meio aquoso, água, e ele vai dissociar H+, e o elemento menos, que está junto com ele. Então isso é básico. Então quando a gente tiver um determinado ácido, e ele for, pode ser até menos de 100%, ele for um ácido adicionado na água, ele vai dissociar-se dessa seguinte forma, liberando H+. Só para deixar claro, aproveitar essa deixa também, é o H+, que torna isso ácido. Quanto mais H+, a substância liberar em um meio aquoso, mais ácido é. Beleza? Igual o hidrogênio, o ácido clorídrico consegue liberar muito H+, dissociar 100%. E o H+ livre, vou falar assim de uma forma de entendimento, ele reage melhor com várias coisas, por isso que sai correndo tudo. Ele é bem reativo nesse sentido. E eu tenho a dissociação de base. Quando a gente fala ácido é ionização, que é jogar um ácido da água e ele separar os íons. Quando eu jogo uma base, hidróxido de sódio, soda cáustica que você tem no seu caso, isso aqui. Viu? É uma base potente, né? Desentope tudo, arrebenta tudo. Quando você joga essa base dentro da água, ela dissocia, vira Na e OH-. O que torna algo básico é o OH-. Então eu fiz essa pergunta ali agora para os meninos, que a gente viu sobre inox, e a gente está indo para uma outra parte lá agora, que é da nomenclatura para os óxidos. Aí eu comentei para eles, porque lá no início do livro, faz uma diferenciação do que é óxido, o que é ácido, o que é sal, o que é base. Aí ele comenta, fez um resumo básico, e eu faço essa pergunta para os meninos: qual que é a diferença de um ácido e uma base? A diferença tem a ver com pH, acredito que você já viu isso, né? pH vai de 0 a 14, pH 7, pH neutro, é algo que não reage com nada no sentido de queimar, vamos pensar assim. Abaixo de 7, ele é ácido, ele tem que ficar mais ácido. Acima de 7, ele tem que ficar básico. E falando de modo geral, tanto ácido e base queima do mesmo jeito. Né? Igual eu citei do hidróxido sódico, eu acredito que vocês já sabiam disso também. Então, quando a gente tem essa dissociação, joga um elemento básico
Professor, quando que eu vou saber que é o elemento básico? Nesse tipo de estudo vai ser ou é ácido ou é básico. A terminação sempre é o H, né, quando é base. E quando é ácido, tem um H antes, um hidrogênio antes. Mas dentro do módulo que a gente estudando, só vai trabalhar os dois em conceito. Ou é um ácido ou é uma base. Beleza. Quando eu jogo essa base lá dentro, ele vai dissociar Na ou H-. O H- que vai dar essa diferenciação de quem é ácido e quem é base também. Liberou H- base, liberou H+ ácido. Fechou. Essa é a representação genérica. Você tem um determinado elemento ligado com o H, e quando você joga isso no meio aquoso, libera o elemento mais e o H-. Então você tem essa liberação aí. Perguntas? Ácido a gente fala ionização, base a gente fala dissociação. Deixa eu mudar aqui no cantinho aqui. Tudo isso está no seu livro aí, uma pancada de coisas. Você vai ter que chegar pra cá, brother. Pra cá, ó. Isso. Isso. Vou colocar um cortezinho do Bob Esponja aqui, um ano depois. Então, beleza. Aqui a gente tem o seguinte agora. Aqui, ó. Tá aparecendo aqui, tá, né? Aqui essa parte aqui chama grau de ionização ou grau de dissociação. É resumo, viu? Eu vou tentar explicar de uma forma que você entenda os dois na aula direto, mas no seu livro está falando de uma parte, depois fala de outra. O grau de ionização não. Está falando em geral de ionização e dissociação, já combina direto. Mas eu falo igual esse aqui, ó, eletrólitos fortes, eu vou falar só de ácido, mas o seu livro já trata de base, é a mesma ideia, só que você trata para base. O que é um grau de ionização e dissociação? Vem de quanto aquele elemento, né, ele vai dissociar ou ionizar dentro do meio aquoso, a água. Tem como eu descobrir esse grau? Se é 0%, 1%, 2%, 100%. Alguns desses que a gente vai fazer já vai vir trazendo, é 10% só. Quanto maior a porcentagem, melhor. Quer dizer que aquele ácido ou aquela base, ela vira totalmente, dissocia totalmente ali naquele meio aquoso. Ele consegue desfazer, virar cátions e ânions ali perfeitamente. Como que eu posso fazer também? Você pega o número de moléculas ionizadas que você vai ter em algum tipo de análise de exercício e divide pelo número inicial das moléculas, você descobre o grau que vai ser dado em porcentagem. A maioria desses que a gente vai fazer está trazendo já direto. Mas você pode deparar algum outro momento, você pode deparar onde ele não fala o grau de ionização, você pode descobrir. Isso é fácil. Você pega o número de molécula ionizada ou dissociada e divide pelo número de molécula inicial. Perguntas? Eletrólitos fortes. O que é eletrólitos? Vem de eu ter uma substância aquosa, água em um recipiente, e eu jogar ácido e base nela. Então, a gente classifica isso como eletrólito. Forte é porque é de ácido e base forte, que queima bastante, tem ácido bem fraquinho. Né? A gente tem até nas frutas cítricas um ácido, então, mas é um grau mais fraco. Os ácidos da base fraca seriam os mais próximos de 7? Isso. A ideia é essa na escala. Os mais distantes de 7 ele tem que ser mais forte. Ok? Beleza. Aqui eu tenho o seguinte, a ionização do ácido clorídrico. Joga ele no aquoso, vira H+ sedimentos. Fechou. Se eu jogar uma certa quantidade de mol por litro, concentração, eu jogo nessa quantidade, correto? Não dissociou nada ainda. Então não gera nada depois. Isso que é o início. No momento da reação, a gente vai ter isso aqui, ó. O 1 mol por litro já começa a dissociar e gerar 1 mol por litro de H+, e 1 mol por litro de Cl-. No final de toda a reação, eu vou ter que consumir todo o H+, e ele vai ter ionizado e gerado 0,1 mol, falei 1 mol, acredito, mas 0,1 mol, tanto de H+, e Cl-. Porque o ácido e a base é forte. Então não vai sobrar nada, entre aspas, de produto ou no primeiro membro, no final da reação. Só vai ter aqui no segundo membro, porque ele é forte. Aqui é de boa. Agora o detalhezinho daqui, ó. Quando ele não é forte, nem o ácido nem a base. Quando ele é fraco, né, o moderado. Aí um exemplo que tem no seu livro, já trouxe ele aqui, porque fica mais fácil você ler lá de novo e conectar o que a gente está conversando aqui. É o seguinte,
Quando você tem um ácido forte, também serve para base, o mesmo conceito que eu comentei ali. Você poderia ser o NOH aqui, dissociando de Na+, é OH-. Também vai ser o mesmo processo de consumo quando é forte. Não é ter início, o meio da reação e o final é zero no primeiro membro e dissocia todo mundo. Quando é base forte, mesmo processo. Aqui também é a mesma ideia, só que eu vou apresentar só ácido, porque senão eu ia ficar aqui até amanhã conversando disso. O ácido ou base fraco ou moderado, você tem um exemplo aqui, um ácido HA, está simbolizando um ácido que seja 0 mol por litro. Aí o grau de ionização, simbolizado pela letra alfa, grau de ionização, porque nesse caso é um ácido, é 10%. Você vai jogar esse ácido lá dentro e ele não vai conseguir dissociar por completo. O outro dele é 100%, ele só é 10%. Como que a gente faz essa representatividade? No início você vai ter toda a quantidade de mol por litro do ácido, beleza. Aí aqui você vai ter gerado nada, no meio da reação, como é só 10%, ou se fosse 15, 12, 13, não interessa a quantidade de porcentagem, é que eu preciso de atenção também, eu sou carente. Continuando. Como que eu faço isso? Eu pego a quantidade de mol que eu tenho, a concentração que eu tenho, e multiplico pelo grau de ionização ou dissociação. Você trabalha na ácido, ionização, base, dissociação. Você pega e multiplica, você vai descobrir quanto que vai gerar desses íons depois. Pode ser íons H+, ou H-. Então o que acontece aqui? Se eu multiplicar 0,1 por 10%, na verdade seria por 10, que já vai mais direto. Você vai dissociar só 0,01 mol por litro, de 0,1. Então no momento que tiver tendo a reação, esse 0,1 só está perdendo 0,01, que é 10% dele. Então vai estar gerando esses íons aqui. No final, você vai ter 0,1 mol por litro do ácido ainda, que não vai ionizar, e ele vai gerar só 0,01, tanto de H+, e também do elemento menos. Então esse grau de ionização, quando a gente deparar ele, a gente vai ter que fazer essa análise quando eu tiver esse tipo de reação para analisar. Início, reação e fim. Perguntas? Então beleza. Quando é ácido forte, é direto, é mais fácil. É como entre ácidos, se fosse uma troca. Aqui no primeiro membro vem todo mundo pro segundo membro. Fechou. E não vai sobrar nada. Porque vai ionizar tudo nesse caso. Aqui não. Vai ionizar uma certa parte, mas aí no primeiro membro resta uma certa quantidade. Isso vai depender. Aqui só é 10%, pode ser 20%, pode ser 30%. Tem umas escalas de ácidos, viu? A gente vai falar um pouco sobre isso. E outro finalzinho aqui que a gente tem, essa última parte, para ser sincero, são os exercícios que a gente vai resolver primeiro, é o que você vai usar para aplicar. Que é o quê? Você tem aqui a constante de acidez, a gente chama de Ka, e constante de basicidade, que a gente chama de Kb. Ka e Kb, A de ácido, B de base. Como que eu faço essa constante de acidez ou de basicidade? Eu pego os números de moléculas formadas em íons, né, associadas naquela solução, faço a multiplicação do H+, com o elemento que está envolvido, a concentração dela, e divido pela concentração inicial dessa molécula. Então isso aqui é fácil, que a gente já viu um pouquinho sobre o conceito de equilíbrio. Então o conceito é o mesmo, tanto para ácido e tanto para base. Pode ser Ka e Kb aqui também, ó. Basicidade desse só que aqui vai ser o H-, né? Esse é a quantidade? Oi? Constante. K, geralmente em ciência da natureza, quando ele vem aplicado em fórmula, é constante. Beleza? Outro lado que a gente tem, outro detalhe que a gente tem, é a lei de diluição de Ostwald. O que é isso, professor? Quando eu tiver tem como eu descobrir uma constante ácida, de acidez, pegando a concentração e multiplicando pelo grau de ionização, isso é elevado ao quadrado. Tem como descobrir também. E também tem como descobrir a concentração. Se eu tiver o Ka, que é a constante de acidez, a gente vai fazer exercício relacionado a isso. Que eu estou comentando com vocês. Os primeiros exercícios a gente vai trabalhar com esse conceito de equação aqui.
E também tem como eu descobrir só quanto de H+ foi gerado ou H- foi gerado também, tem como. Jogou lá a solução, gerou. Você tem como calcular isso. Fiz isso demais na minha vida, fazer aqui, trabalhar no laboratório. O que a gente fazia lá e o que a gente vai fazer aqui? Você tem um ácido, você joga lá, se ele for 100%, isso é ótimo. Porque se ele for 100%, o que você vai fazer? Você vai pegar só a concentração, que é no lugar desse você vai trabalhar a concentração. Apesar que é tudo multiplicado, não tem ordem, você pode colocar os valores lá e resolver, mas é bom a gente seguir para ficar mais tranquilo. Você joga a concentração que o exercício vai dar, pode ser 0,1, 0,01, não interessa. Aqui é o grau de ionização. Se for 100% um ácido forte, esse número vai dar 1. Ele é 1. Se ele for menos de 100%, aí vai cair. Esse 0,9, 0,8, 0,7, 0,1, 0,5, entendeu? Vai cair esse valor da constante de ionização, grau de ionização. Esse N é o número de íons gerado quando você dissocia um ácido ou uma base. Como assim, professor? Porque tem reação, aqui só gerou um íon. Beleza? Mas a reação que a gente vai fazer, que na dissociação ou na ionização, vai gerar duas moléculas de uma vez. Aí você vai ter que colocar 2 aqui, ó. Esse N é isso. Se você joga um ácido clorídrico, você concorda que um ácido clorídrico só gera um H+? Você pode jogar uma outra substância assim, ó. Que é um exemplo hipotético. H2X. Você jogou ela lá no meio, vamos considerar que ela é 100%. Ela vai dissociar, vai gerar 2H+. Se ela gerou 2H+, esse valor do N agora tem que ser 2. Então esse N é o número de íons que é formado através daquela molécula. Se for só um íon, igual eles não gerou um íon, só um H+. Agora se for 2, você vai colocar 2. Se for 3, vai colocar 3. O cara ser feliz da vida. E é mesmo válido para a base também. Base pode gerar só um íon OH- ou mais de uma molécula OH-. Perguntas? Só na prova. Vamos botar aí. Perguntas? Eu queria que você botasse tudo nisso, né? Eu gostei da atitude. Olha, Comenta lá pra mim se assistiu mesmo. Eu vou colocar, ó, Pablo, assisti essa parte, comenta. Fala quantos minutos você viu como chama lá, ó, barrinha? Na duração, se é na duração, digita lá. Então, beleza. Vou marcar um exercício. Tá cansado já, né, velho? Vocês também? não. Imagina. Tô não, gente. O que você falou